boa tarde, amigos. Mais uma ação e reação pela sua TV Com, canal 11 da NET ou 8 Vivo Fibra, ou também no www.tvcomsantos.com. Tempo chuvoso aqui em Santos, para os amigos que estão vendo o programa em Portugal, como Mário Gil, cantor internacional, no Rio de Janeiro, Jaboticabal, amigos que contribuem aí passando mensagens e fazendo perguntas todos os dias aqui no nosso programa. Hoje, dia 21 de novembro, essa quarta-feira chuvosa, é o dia da homeopatia e também dia mundial da televisão, né? Ou melhor, hoje 22, né? 22 de novembro, né? Então, dia da homeopatia e dia mundial da televisão, né? Bom, hoje nós temos como convidado João Vilela e também Miguel Escandon nesta quarta-feira. Bom, pauta tá grande hoje, né? Pauta tá grande. Uber ocultou o vazamento de dados de 57 milhões de pessoas, pagando 100 mil dólares para hackers não divulgarem este vazamento. Começa a dar problema com os aplicativos. Agora vai chegar lá. Câmara de Santos fará audiência pública para discutir os aplicativos. Nossa Senhora, quanto tempo que tinha que ter essa audiência pública? Já teve, não teve? Tem vereador que apoiou o Uber, tem vereador que apoiou o táxi, mas agora acho que vai, né? Porque vai ter uma audiência pública na Câmara de Santos, né? Para discutir esse tema. Caos presente, prefeituras compram ambulâncias e deixam de construir hospitais, né? Então, também caos presente essa questão. Aprovada pela Assembleia de São Paulo, a assinatura de inadimplente não vai ser mais obrigatória, ou seja, deixando quem tem nome sujo aí meio na berlinda de não ser comunicado e tal, né? Então, são essas as pautas do momento. Muita gente, o programa de ontem com o Cirino e Jorge Fernandes continuou depois do horário, né? Porque as pessoas, nós falamos de barulho na cidade, eles falam de buracos na região de São Vicente, e as pessoas continuaram colocando suas opiniões no WhatsApp, mas infelizmente a pessoa tem que mandar o WhatsApp por 997115545 até umas 2 horas, tal, para que a gente possa, de uma certa maneira, organizar as perguntas aqui. Às vezes tem perguntas chegando 2h09, 2h10, aí não dá nem mais tempo de a gente, de uma certa maneira, olhar para o WhatsApp, porque aí tem que fazer um encerramento, né? Senão fica o programa todo olhando no celular, fica meio chato, né? Mas, se você quiser perguntar, fazer alguma dúvida, alguma pergunta, alguma crítica para o programa ou sugestão, 997115545, o WhatsApp, você pode mandar sua pergunta, sua crítica, sua sugestão. Aí está na tela, 997115545, é o WhatsApp do programa. Lembrando que nós temos a reprise às 11 horas, mas aí é uma reprise, as pessoas às vezes mandam WhatsApp de noite, tudo bem, a gente responde quando a gente, mas já não dá para ter essa participação direta com o telespectador. Também você pode ligar aqui para o telefone da nossa emissora, que é o 21 36 38, 21 38, hoje eu estou embananando com os números aqui, hein? 21 38 4677, acho que é a chuva. 21 38 4677. Bom, hoje, como é dia 22, não 21, como eu falei, né? 21 era após o feriado, hoje 22, né? 22 de novembro, mês que está passando muito rápido também. Nós vamos começar pelo Miguel Escandon, presidente dos Amigos da Água. Tudo bem, Miguel Escandon? Tudo bem, muito obrigado pela oportunidade de estarmos juntos e debatendo fatores, assuntos que a cidade e o mundo nos faz a agressão dia a dia. É um prazer estar dividindo com você, João Vilela. Sempre quando está chovendo, a gente lembra de você pela água. Então, quando já tem a previsão, semana de chuva, já lembra do Escandon, né? Aquela semana de sol. Outros dizem, olha, Escandon, eu lembro de você nas goteiras que tem na minha casa. Outros dizem, olha, quando o copo está vazio. A associação da água, para mim, é fantástica. Quando está com sede, principalmente, né? Muito obrigado por essa associação. E também o empresário, advogado, João Vilela. Tudo bem, João Vilela? Tudo bom, Filete? Boa tarde a todos. Boa tarde, Miguel Escandon. Prazer estar com vocês aqui. Agora vai, João. Audiência pública. Até agora não decidimos, né? Também eu acho meio covardia, na minha humilde opinião, cai na mão do prefeito, né? Dos prefeitos aí da região, Pedro Gouveia, Paulo Alexandre Barbosa, o Walter Suma no Guarujá, enfim, cair na mão dos prefeitos aqui, essa questão de táxi, Uber, tal, porque o táxi reclama, né? A maioria dos taxistas tem aquela reclamação que existia um mercadinho paralelo. Eu sempre falo bem dos taxistas também, então, mas tinha um mercadinho paralelo, placa 200 mil, 250 mil, às vezes o cara aposentou, né? Mercadinho é mercadão, né? É mercadão. Aí o que acontece?
De repente o cara aposentou, vendeu uma propriedade, comprou 3, 4 placas aí, pôs gente para trabalhar, estava ganhando dinheiro, né? É como se fosse um investimento, na Isso, realidade, mas é irregular. Sim, mas existia, né? Existia. Existe, né? Existe. Menor Aí até. o que acontece? A placa de 250 foi para 220, hoje as línguas falam que está 60 mil reais, uma placa de Até táxi. menos, se bobear. Até menos. O taxista paga 1.500, 1.600 de taxa anual para a prefeitura. Tem que fazer aqueles cursos corretivos. Manter o carro no padrão carro de padrão, que a então. prefeitura exige. E aí tem o aplicativo, por exemplo, vai o Uber, o Cabify. O 99, ele perguntou para a Prefeitura de Santos o que ele tinha que fazer para entrar em Santos, tal. Já foi uma coisa mais já teve mais, segundo o Fifi, já teve uma conversa. Mas aí veio um aplicativo, tal, que entrou aí, não tem que pagar esses impostos, não precisa de carteira profissional, mas de repente também nós estamos num mundo que está com desemprego. Então é uma questão complicada. Mas eu acho um pouco de covardia, né, das nossas autoridades federais, deixar para um prefeito aqui que está com o Pires na mão muitas vezes, tal, decidir uma questão tão abrangente. Então o prefeito de Santos é o João. Aqui não pode Uber. Tá. Em São Vicente seria o Escandon. Pode. A Lapote. Na Praia Grande não pode. Quer dizer, é muita... Por isso, deveria ser uma coisa federal, né? Por isso que a lei, justamente, não só deveria, como é. O Congresso Nacional é que tem que legislar sobre isso. E o que adianta então a Câmara Isso aí é só hipocrisia. É jogar para a plateia, então, para dizer que um é a favor, outro é contra. Então, mas o que adianta a Câmara de Municipais de Santos gastar o dinheiro e ter outras coisas importantes que eles estão fazendo também para fazer uma questão que não vai decidir nada aqui? Isso é norma federal. Só pode ser legislado pelo Congresso Nacional. Depois, a regulamentação, você pode ter como táxi, por exemplo. Sim. É o mesmo caso do táxi. A norma de táxi é municipal? Não, ela é federal. O que o município legisla? A cor do táxi, a bandeira que ele vai utilizar, né? Aquela parada, vai ser verdinho, vai ser azulzinho, vai ser amarelinho, vai ser com listrinha. O reciclagem, o motorista vai ter que usar paletó e gravata, só gravata pode dar de bermuda, não pode. Que ele vai ter que saber inglês, não vai ter que saber. É 4 portas, 2 portas, 5 portas, não importa. Essa que a prefeitura, esse restante, para ser claro, é que a prefeitura legisla. A mesma norma para Uber é a mesma norma para táxi. É federal, tem que vir do federal. Porque existe as leis para você seguir e justamente para evitar esse problema que você exatamente falou, você não tem cada um fazer a sua legislação. O grande questão do Uber, veja, ele começou... Então, que se eu sou prefeito da cidade, o cara veio com essa normativa e fala, amigo, desculpa. Não é comigo. Vocês continuam trabalhando todo mundo aí. Não está legislado. O que não é proibido é permitido. Vocês continuam trabalhando. Aí que é o problema. Aí que é o problema. Essa questão. Aí que é o problema. O que não é proibido é permitido. Mas é proibido ou é permitido? Aí tem confusões de normas federais. Mas não é um regulamento municipal, não é Veja, você pode utilizar, porque já tem norma para isso. Você pode pegar essa norma federal, que não está clara ainda sobre aplicativo, mas ela fala, a lei ela é bem clara em relação aos meios de transporte, a forma que você pode utilizar, qual o regramento. Existe regra para táxi federal, para você poder utilizar. A grande questão é o seguinte, como é que você utiliza essa norma? Por exemplo, a Prefeitura de São Paulo fez uma legislação utilizando a norma federal, que tem em vigor hoje, o que funciona hoje, para poder utilizar, e ela legislou dessa forma. Então, se paga imposto, faz dessa forma, ela utilizou uma analogia. Não é exatamente para isso, é proibido, é permitido. Vamos pegar por parte da Uber, por exemplo. A Uber é uma empresa bilionária, é uma empresa de mais de 50 bilhões de dólares. Não há lugar no mundo que ela tenha entrado com tranquilidade. Ela sempre entra com esse alvoroço, porque no mundo inteiro tem táxi. Não há lugar no mundo que não tenha táxi. Ela nunca entra de poder. Ela veio com uma ideia interessante. Olha, vamos fazer por aplicativo. A história, pelo que conta, o que aconteceu hoje, o proprietário da Uber, quem bolou a Uber, estava, se não me engano, em São Francisco, na Califórnia, ou estava em outro lugar, e ele queria um carro para vir buscá-lo, mas ele não queria um táxi, ele queria pegar um carro como se fosse um carro bacana. Pelo menos a história conta isso, e foi assim que ele bolou. Ele falou, poxa, seria legal se pudesse pegar um celular, ter um motorista de terno, gravata, um carro preto, bacana, bonito, com 4 portas, luxuoso, bacana, e eu vou pegar eu vou sair de um restaurante, esse carro vai me buscar e levar para minha casa com todo o conforto. Não simplesmente pegar um táxi. Isso já existia. O táxi existe no mundo inteiro. Então, aí ele bolou esse aplicativo, então as pessoas teriam que montar. Veja, aí tem uma série de problemas de normas, não só de trânsito, não só de mobilidade. Você tem outras normas, como, por exemplo, a norma trabalhista.
que mesmo com a mudança, você tem uma relação patrão-empregado. Não mudou isso. Você tem uma relação de empresa constituída. Nada impede, por exemplo, eu chegar com o Filete. Filete, você tem um dinheiro aí, vamos investir? Vamos. Ô, Filete, tive uma ideia. Vamos supor que não tivesse Uber ainda. Filete, vamos montar um negócio. Já tinha, hein? Aluguel de carro. Com motorista. Eu posso alugar? Posso. Tem aqui, Sazu, Canal 3, mas não tem? Há muitos anos, há muitas décadas. Acho que desde sempre teve. Eu quero alugar para uma noiva aí, buscar na igreja. É mesmo o princípio. O princípio é o mesmo. Aí o que eu faço? Eu compro os carros, eu pego uma licença na prefeitura para trabalhar com motorista. É possível? É possível. Contrato o motorista pela CLT? Pela CLT. Posso contratar. E aí eu faço esse serviço. Esse contrato que antes, da levar a noiva, por exemplo, que poderia ser qualquer um, levar executivo, levar uma pessoa para cá e para lá, a dificuldade é que você tinha que contactar uma empresa dessa, ir até a empresa, fazer um contrato. Hoje esse contrato é pelo celular. Mas o princípio tem que ser o mesmo. Então, é possível Uber? É possível Uber, mas atendendo às normas. A não ser que venha uma norma do Congresso Nacional diferenciando. Lei especial derroga a lei geral. Daí faz uma lei especial para utilizar o Uber. Fora isso, é tudo complicado. Agora, você falou uma coisa importante. O desemprego. A pessoa está ali tentando se virar. O grande problema que eu vejo, só para resumir bem rapidamente, é a diferença de valores. A briga está sendo valores. Ou o taxista estava ganhando muito bem, que eu acho que não estava. Tá? Eu não vejo taxista milionário nenhum. Eu vejo os caras trabalhando muito, com uma dificuldade muito grande para manter o seu carro em ordem, seu carro limpo, tudo mais. Aí vem o Uber. E ele usa menos da metade do valor. Bacana. Para a população é ótimo, não estou reclamando disso. É excelente para a população. Concorrência sempre é muito bom. Vamos esquecer a parte legal, vamos pensar a parte empresarial do negócio. Alguém está perdendo dinheiro nessa história. Eu acho que não é a Uber. Eu acho que é o dono do carro. Pelas minhas contas, é o dono do carro, viu, Miguel? A Uber não perde dinheiro nunca, né? Ela não está perdendo dinheiro, porque ela contrata o cara tem o carro dele, a manutenção do carro dele ela quer que se dane, porque quem vai ter que fazer é o dono do carro. Se ele vai trabalhar 20 horas por dia, 15 horas por dia, o problema é dele. Ele tem que manter aquele padrão do carro dele para ganhar muito pouco. Será? Minha pergunta é, será que compensa para o cara? Ou a próxima manutenção que ele tiver que fazer, aquele dinheiro vai todo para o ralo? Ele vai ter que trocar o óleo, vai ter que trocar o freio, a pastilha de freio, vai ter que trocar o pneu do carro. A manutenção de carro é cara. Ele tem a desvalorização do carro, depreciação do carro. Eu acredito, sinceramente, que se fizer a conta na ponta do lápis, ou o taxista estava ganhando muito dinheiro, que eu não acredito, tá? Eu não acredito que nenhum taxista tenha ficado milionário na praça, consegue se manter a vida dele normal ali, sem grandes... Ou o cara do Uber está perdendo dinheiro e trabalhando muito de graça para esse aplicativo, não sei. Escandô, o cara do Uber está perdendo dinheiro ou o cara do táxi estava ganhando muito? Olha, o tema é bastante polêmico, é prolixo, é pouco tempo para falar, mas me veio um... Mas a gente dá os dois minutos para você. Então assim. Tá, rapidamente quero dar uma síntese do pensamento. Ontem eu, passando ali pela Senador Feijó, estamos em Santos, para quem está no mundo, nós estamos em Santos e em São Paulo, né? Então eu estava passando numa rua chamada Senador Feijó, me passa um caminhão levando um tuk-tuk. Aí fiquei pensando, o tuk-tuk vai chegar finalmente à nossa cidade? Não sei. Aí fiquei pensando o tema que você trouxe, que é, já pensou o Uber no tuk-tuk? Primeiro. Segundo, um Uber com moto, um Uber para bicicleta. Então fiquei pensando, porque vai ter táxi agora, hein, Miguel? Vai ter helicóptero agora. Em Uber. Em Uber helicóptero. Isso está praticamente já definido. Acredito, porque... Primeiro, que a condição econômica de acesso, né, tornava-se difícil aquelas pessoas de menor poder aquisitivo usar o táxi. Hoje, com o Uber, tem a condição de poder ter facilidade em horários e em custo mais barato. Então, parar isso é praticamente parar um tsunami. Eu não vejo possibilidade de parar Uber e etc., outros Ubers da vida. E outros Uber que deverão estar chegando aí, como, por exemplo, sei lá, pizza via aqueles helicópteros de controle e Uber de medicina. Acredito que virão muitos outros aplicativos em outras áreas. Isso aqui é uma revolução
do desequilíbrio na sociedade. Então, buscar o equilíbrio é uma arte que eu não sei se nós estamos prontos para isso. Falar desses helicópteros de controle, os famosos, né, drones, né? Drones. O Renato Gaúcho estava reclamando que filmaram o treino do Grêmio com um drone, né? Outro dia também tivemos o aeroporto de São Paulo interditado, os aviões tiveram que descer em Campinas, aqui pousar em Campinas, e de Campinas pegar ônibus para São Paulo, né? Então, uma confusão do caramba por esses Faz drones. parte, né, Filete? A evolução da sociedade, as novidades vão aparecendo e vão gerando... Esses drones que na China são vendidos até por R$100, 150, 400, com câmera e tal. E o Renato Gaúcho que ficou nervoso, porque fez um treino fechado com o Grêmio, que enfrenta hoje... que participou da final da Libertadores, e o Renato Gaúcho ficou nervoso, soltou uns palavrões lá, porque tinha um drone sobrevoando o treino do Grêmio. O Grêmio, que hoje estava meio nervoso nessa pressão, contrataram um humorista para fazer um show, um humorista gaúcho, para fazer show com os jogadores, para aliviar a tensão do jogo de hoje em Porto Alegre. Que bem, mas você vê como que as coisas vão alterando, né? Quando começou os primeiros carros, era carruagem, tinha problema de trânsito já, né? Só estou vendo a evolução da humanidade, né? Você já tinha problema de trânsito, as carruagens já, em cidades grandes já tinham problema, os cavalos defecavam, faziam xixi na rua. Bastante. Né? Bastante. O cara ia chicotear o cavalo lá para andar, pegava às vezes na pessoa que estava na calçada, havia problemas já. Em cidades grandes era um caos, a Nova York já era um caos, Londres era um caos. Cidades maiores já era uma coisa complexa você ter. Aqui em Santos nós tínhamos a Companhia dos Burros, porque nós tínhamos os bondes puxados a burros. Né? Os mulas. Né? Nós temos que pensar e a coisa vai evoluindo, vai mudando, até aparecer o primeiro sinal de trânsito, primeira legislação de trânsito, as coisas vão evoluindo. Com o drone é a mesma coisa, com o trânsito é a mesma coisa. A gente vai chegando em consensos. Depois que alguma coisa se pacifica. Também acredito no que você falou, Miguel Scandolchi, a questão do Uber é um fato. Um fato. Porque acho que é irreversível. É que nem você fala, olha, eu tenho loja. Eu tenho concorrência de internet? Claro que eu tenho concorrência de internet. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter um preço tão bom ou melhor. Eu tenho que ter mais agilidade com a internet, ou seja, a pessoa vai ter um pronto atendimento. Você vai é 30 dias para receber o produto em média na internet. Eu não, tenho na mesma hora. Então, confiabilidade, confiança, sabe que vai estar num lugar que tem Mas você tem elementos... Mas tem custos mais altos, é verdade. Você tem elementos... E também evita a falsificação, né? Por exemplo, hoje você vai no site... Por exemplo, você vai no site de veterinário, às vezes você compra um produto veterinário, umas ampolas, tal, que protege contra pulga, carrapato, às vezes são falsificadas, porque eles estão vendendo pelo menos preço. Você vai reclamar para quem? Não, eles estão vendendo você sabe que, por exemplo, a indústria da falsificação existe. Claro. Eles estão vendendo, às vezes, por mesmo preço. Outro dia eu questionei a menina para um produto que eu não vou citar o nome, um comprimido que dá para pulgas de cães, que até 3 meses, eles estavam vendendo no site mais barato que a gente compra. Aí eu tirei 20% do que a gente comprava, era mais barato. Falei, eu acho que nem o atacadão, vamos supor, se compra por esse preço. E tem a guerra fiscal também, né, Filete? Você vai pensar, por exemplo, os estados têm essa guerra fiscal com diferenças de alíquotas. Então, você às vezes compra numa empresa que está em determinado lugar, você vai ter um preço menor por causa do imposto ser menor. Compensação, às vezes, o transporte é mais caro. Então, tem toda uma conta. Mas eu acredito que é o seguinte, primeira coisa, é a adaptação ao meio. Os táxis vão ter que se adaptar, estão se adaptando em relação aos aplicativos. Sim. Não pode ser uma concorrência desleal. A grande questão é o seguinte, transporte público, o ideal, sem dúvida nenhuma, é o ônibus. Vai ter uma possibilidade de transporte por aplicativo, sim, mas tem que ser normatizado de uma forma coerente, realista, porque senão você acaba com o táxi, ou daqui a pouco essas empresas de aplicativos acabam sozinhas mesmo, por falta de estrutura, de mínima estrutura. A grande questão que eu coloco é o seguinte, nós temos que legislar de forma adequada para a população. É para a população. Não adianta você ter um serviço de aplicativo barato se ele não tiver uma fiscalização da qualidade. Porque o Uber começou como um carro de luxo, hoje já virou um carro popular e tem alguns defeitos muito grandes. O grande problema que nós temos que pensar não é no Uber ou no táxi. Nós temos que pensar no transporte público de massa, de qualidade. Nós pegamos a quantidade de baratas. Hoje a Justiça deu uma norma, hoje ditou uma regra para que a vigilância sanitária do Estado entre nos ônibus da aviação, aqui em Santos, por causa das baratas. A infestação de baratas
É uma coisa, ou seja, ali está um transporte de péssima qualidade. Então as pessoas hoje estão se valendo de Uber ou de táxi, principalmente do Uber que é mais barato, para substituir o transporte público que deveria ser o certo, urbano, do ônibus. A mesma coisa acontece, Miguel, em relação a motos, por exemplo. O funcionário faz a conta, a gente sabe disso, né, Filete? O funcionário faz a conta e coloca lá, olha, eu tenho que descontar tantos por cento por mês de salário, tá, tudo bem, vou pagar o ônibus, vou ter tanto, tal, dá para comprar uma motinho. Vê lá quanto custa a mensalidade da motinha no financiamento ou no consórcio, compra a motinho dele. Aí eu posso ir para cá, posso ir no cinema, posso sair à noite, posso voltar ao que eu quiser, eu não pego trânsito, eu vou rápido para minha casa, o ônibus leva 2 horas, em meia hora eu tô lá. Calma. E vira o caos. Vira o caos, porque nós estamos, mais uma vez, legislando errado. Nós estamos degradando o meio de transporte, que é o correto. Aliás, a moto polui mais que o automóvel. Muito mais, muito mais. Não, as pessoas não têm essa noção, mas a moto... Ela polui mais que nós o temos veículo. Que ter o João está falando que a gente está, de uma clara. certa maneira, por exemplo, às vezes o patrão chega e fala para o funcionário, ó, o que tu vai gastar Sim, de estimulando. O que tu vai gastar de transporte, eu financio uma moto e tal, reza para ele não ter nenhum acidente tal, né? Então, tal, aí, e beleza, se ele não tiver um acidente... Era bom ele ir na Trauma da Santa Casa, lá com o Augusto. E ver como é que a situação fica. Então, para mas dar uma vamos olhada. vamos supor que tudo corra bem. Aí com o dinheiro do Vale Transporte está comprando uma moto, mas de uma certa maneira ele está desincentivando o transporte público. E hoje não tem mais aquela questão do transporte, a legislação mudou nessa questão da CLT também, que o acidente que era considerado de trabalho, agora também já não é mais, o tempo mudou também. Então tem uma série de normas. Agora se eu estiver vindo para a TV Com aqui de moto e cair, não é mais acidente de trabalho, não é isso? Então, ainda tem uma briga em relação a isso. Já não conta mais o tempo e teoricamente mas, João, não você como advogado, que você embora você não pratique diariamente, você pratica diariamente direito. Estou praticando, Filete, estou praticando. Mas você acha que os juízes trabalhistas, por exemplo, com todo o respeito, que é uma classe de juízes até que trabalha muito e tem muitas coisas para resolver e tal, mas você acha que os juízes trabalhistas, eles vão ter esse entendimento, por exemplo, lógico, uma coisa é uma coisa, né? Você acha que o juiz trabalhista vai entender, por exemplo, muitas vezes que quando, por exemplo, uma litigância de má-fé, por exemplo, quando o funcionário pede, ele trabalhou lá na design, né? Aí tá tudo direitinho, mas ele fala que não recebeu férias, 13º, um monte de coisa. Aí chega lá... falar que recebeu tudo. Aí chega lá, o funcionário fala para o advogado, doutor, mas eu só estou brigando por hora extra. O João era muito bom patrão. Eu estou tentando ver se ganha alguma coisa aqui para o fim do ano e tal. Mas ele me pagava tudo. Mas vai que ele perdeu o recibo. Aí você chega lá, férias, 13º, está tudo pago. Comprova tudo. Não acontece nada. Quer dizer, você gastou dinheiro com advogado, você gastou dinheiro com tudo. Não acontece nada. Que você tem, a dor de cabeça e tal. Mais. Então, mas você acha que o juiz já aplicaram em São Paulo, mas você acha que todo juiz vai aplicar essa lei? Vai. Já aplicava antes até, mais dificilmente, mas já aplicava antes. Antes da legislação já aplicava. Porque, veja, justiça tem que ser justa. Se o empresário, se o patrão não fez a forma adequada, ou seja, não pagou para o funcionário, não pagou suas horas extras, não pagou as suas férias, não deu suas férias, não deu 13º, não pagou o salário como deveria pagar, ele tem que tomar pau mesmo. Tem que tomar pau. O funcionário vai lá na justiça e reclama. Agora, é muito injusto e é um absurdo muito grande quando aquele funcionário vai lá e pede algo, muitas vezes induzido pelo advogado trabalhista, porque funcionava até agora assim, agora que estamos mudando isso, vai lá e pede o que você recebeu. Isso é completamente injusto. Eu vejo como uma fraude absurda. E aí tem que ter. Justiça tem que ser justa. Se o patrão fez errado, que se cobre realmente o que fez errado. Se o funcionário fez errado, que se cobre o que fez errado. Agora, tem que ter justiça, que senão virou uma grande balbúrdia, um grande imbróglio, e você chega lá e não existe justiça. Quantas vezes você não vê casos de funcionários se juntando, é muito comum nas empresas, se juntando para falar, você, eu sou testemunha da tal coisa, depois vai você, eu e ele. Fazendo lobby. É um lobby, exatamente, Miguel. Para não dizer uma coisa um pouco pior. Mas tudo bem. Então, veja, nós temos que mudar esse sistema e está sendo mudado agora. Você vê que caiu 90% as ações agora. Depois da lei, caiu 90% as ações. Mas porque tinha muita coisa errada. Diz que não vai cair tanto, né, Iscador? Diz que caiu porque até os advogados estão estudando. Era muito comum, olha, vejam, era muito comum o empresário chegar e falar assim, olha, eu não vou dar nada. Eu não vou pagar nada. Eu não vou pagar 13º, não vou pagar hora extra. Eu vou fazer assim, vou fazer assado, vou pagar o mínimo que eu puder. E eu não quero nem saber. Aí se o funcionário for na justiça,
Ele vai na justiça aquela primeira vez, vai pedir, vou fazer um acordo, ele vai receber alguma coisa, compensava. Olha o absurdo que nós chegamos. Compensava, João? Compensava, porque o cara chegava lá, bom, nem todo mundo entra na justiça. Quando o cara ficava mas se o cara pagar tudo errado assim, vai entrar. Vai entrar, mas ele já está contando, porque ele guardou aquele dinheiro. Ele faz um acordo, olha, eu posso pagar tanto. E aí o funcionário não pode nem entrar novamente, porque aquilo já terminou. E às vezes ele deixou o funcionário também numa situação então, ruim, era porque muito sem dinheiro, comum, né? olha, vejam, era muito comum esse tipo de atitude, que é detestável, mas o cara fazia dessa forma, porque compensava financeiramente, ele fazia a conta. Ah, se eu pagar tudo certinho, o cara entrar na justiça, eu vou tomar na cabeça, vou fazer tudo errado, vou sair na justiça. Claro que é péssimo para a parte de trabalho. Ninguém trabalha satisfeito estando tudo errado. Então, são empresas péssimas, normalmente o atendimento daí é péssimo, tudo o resto é péssimo, porque o funcionário já sabe que está sendo ludibriado ali, ele também não trabalha da mesmo empenho. Os bons funcionários não vão querer aquela empresa, porque eles não vão ter o mesmo empenho, vão sair imediatamente quando eles verem aquela picaretagem toda. A grande questão é que nós temos que botar justiça. Fez errado, pague-se. Não fez errado, não se pague. Ponto final. Miguel Escandon, essa questão da justiça do trabalho aí preocupa? É o seguinte, recentemente estive numa palestra onde foi passado o futuro do advogado. A área jurídica também está sobre um desequilíbrio futuro. Também vai ter uma grande quantidade, áreas, né, Miguel? Uma grande quantidade de pessoas que vão ter que desistir desse universo jurídico, porque o mundo está mudando muito velozmente. E a justiça também será motivo, está caminhando muito lento aqui, mas também haverá mudanças muito radicais nesse universo. Bom, nós vamos a um breve intervalo, está chegando muitas mensagens aqui para o WhatsApp, né? Continue passando mensagem para o 997 11 5545 ou ligando para o 21 38 4677, passando sua pergunta para o Miguel Escandon, para o João, sua crítica ou sugestões ao programa. É muito rápido, já voltamos. Você já conhece o plano que tem mais carinho por você. É o mesmo do maior hospital da região e que traz novidades. Além dos planos que já existem, agora você pode ter um plano só sênior. Conta também com um programa de atenção à saúde de idosos e pacientes crônicos. E com o Santa Saúde, clínica que atende mais de 25 especialidades. Tudo no mesmo lugar. Plano Santa Casa Saúde. Mais benefícios, mais novidades e muito mais carinho por você. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Sintracomos, um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira.
Olá pessoal, hoje vou falar para vocês que gostam de animais, que querem se inserir no mercado pet. Curso de auxiliar de veterinária da Clínica Filete. Aulas noturnas, terças e quintas, das 20 às 21h30. Salas climatizadas, totalmente apostilado. Maiores informações pelo telefone 3227-5770 ou pelo e-mail filete, com 2 T's, @filetenovamente.com.br. A melhor programação RVD. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 13 997 72 8946. Peça sua música, mande seu recado e concorra a muitos prêmios. Rádio RBD, música e esporte para você. Quer ganhar uma bolsa de estudos da USA International? Fazer inglês sem pagar nada por um ano? Participe do sorteio no programa Ação e Reação, através do telefone 13 2138 4677. E responda qual a melhor escola de idiomas e intercâmbio que vai dar uma bolsa 100% de um ano para você. Mas atenção, somente quem participar durante o programa pelo telefone 13 2138 4677. Você não pode perder essa oportunidade. Uma promoção USA International. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Estamos de volta no segundo bloco do Ação e Reação de hoje, quarta-feira chuvosa na Baixada, dia 22 de novembro, com o nosso amigo Miguel Escondon e também João Vilela. Uriel Vilas Boas, Escondon, o táxi já não é mais o mesmo de antigamente, segundo ele, pois hoje é uma exploração de motoristas. Por que não brigar para diminuir as taxas para que eles possam competir com o Uber? Uriel Vilas Boas. Uriel sempre ele é acupunturista da sociedade. Ele busca o ponto nevrálgico da polêmica. E realmente a classe de táxi, ela tem eu acho que ela perdeu o bonde da atualidade. Essa relação de integrar todos no mesmo pensamento, na maneira da estética, do atendimento, da prestatividade. Acho que alguns deles deixam a desejar no que tange as relações consumidor e usuário. Eu acho que a classe dos taxistas deveria ter uma integração entre eles muito melhor, porque se não assim o fizer, eles vão ter dificuldades de ter um sono tranquilo durante as suas noites.
Eu acho que não é o colchão, a qualidade do colchão do taxista que vai dar a ele um conforto, e sim o que ele está fazendo na classe e pela classe, fazendo com que aqueles que menos estão avisados ou menos estão integrados, colocá-los de uma outra maneira junto ao consumidor. Eu acho que o taxista ele tem um poder muito grande que ainda não entendeu. A liderança do taxista, eu me coloco à disposição para passar um pouco dessas minhas observações para que a classe tenha benefício. Eu posso citar uma das relações. Eu acho que, estando o taxista em todos os lugares, ele é utilidade pública muito mais do que o próprio nome. Ele pode usar esse poder para beneficiar a sociedade. Com isso, ter elementos maiores de se integrar. Bom, a Lucélia também está mandando aqui uma pergunta mesmo. Tem que se investir em transporte coletivo de qualidade, João, com preço justo, para diminuir o fluxo de veículos na cidade, diminuir a poluição. Morando na cidade plana e a ciclovia está de péssima qualidade, segundo ela. Não falou de onde que era, de São Vicente, né? Falou que as ciclovias não estão boas e acha que tem que investir em transporte público para tirar motos e carros da cidade. E ela tem toda a razão. A única fórmula que nós temos é realmente um transporte público de extrema qualidade. Nós não temos isso. Nós temos caminhões travestidos de ônibus, já falei isso aqui algumas vezes, motor dianteiro no ônibus, chama-se caminhão. Eles compram um chassi de caminhão, exatamente isso que eu estou falando para vocês. Eles compram um chassi de caminhão que é muito mais barato, que tem um piso muito mais elevado, que tem uma suspensão em feixe de molas, e não uma suspensão helicoidal a ar, que usa nos ônibus de verdade. Compare um ônibus de Santos e um ônibus de São Paulo, você vai ver a diferença que é você andar num ônibus de Santos não, da Baixada Santista, né? Toda a Baixada nós temos esse problema de não utilizar ônibus de verdade. O motorista fica estressado porque aquele barulho do motor e o calor do motor daquela forma, dianteiro, sem a menor condição. A suspensão é dura, porque ela é feita para levar 40 toneladas de um caminhão e não para levar passageiros. Um ônibus normal tem uma determinada quantidade de absorção da mola. No ônibus travestido de caminhão que nós temos, é assim, você vai lá numa dessas empresas, Mercedes-Benz, Scania, Volks, e você compra o chassi com motor, com caixa de direção, com suspensão, completo. E aí manda para uma encarroçadora, já fazem isso diretamente, já vendem para você. Custa menos da metade do preço, viu, Escandão? Menos da metade do preço, comprar esse travestido, esse ônibus travestido, caminhão travestido de ônibus, do que comprar um ônibus de verdade. Claro que eles usam esse sistema. E aí você vai andar com aquele piso alto para subir, os mais idosos com deficiência têm uma dificuldade muito grande, aquelas portas estreitas. Pega um ônibus de verdade, a porta é mais larga. João, eu pensava que estava andando de Mercedes com chofer. Você está andando de caminhão Mercedes com chofer. Porque às vezes você chega chofer estressado. Porque às vezes eu chego na faculdade, o aluno reclama, eu falo, pô, você está vindo de Mercedes com chofer, está reclamando? Mas o ônibus certo é aquele que tem motor traseiro, suspensão adequada, piso baixo, piso plano, com conforto muito maior. Você está aqui no Stylebus, hein? Que, na você verdade, quer o Stylebus? Da empresa Stylebus, com 2 andares e tal. Não precisa ser 2 andares, mas uma coisa decente, que as pessoas tenham conforto para andar. Não tenha barata dentro. Vou agregar. A de barata é tão grave, desculpa. Tem barata mesmo, João? Muita. Pega. Não sou eu que estou falando. Agora a vara da Fazenda de Santos, não sou eu que estou falando, que mandou a Vigilância Sanitária Estadual, através da Defensoria Pública, que entrou com uma ação na vara da Fazenda de Santos, que está dizendo que estão infestados de barata. Os ônibus estão infestados de barata. Ônibus tem barata mesmo? Agora, é só definir. Ou vira uma baratinha lá e não, tem barata e não é só complementando. Tu já viu barata mesmo? Tu já viu barata? Vi, testemunhei, caminhei do lado dela, ou ela caminhou do meu lado. E digo mais, não é só no município de Santos, toda a nossa região está sendo vítima disso. Eu não estudei ainda, você deve ter mais elementos, não é específico, mas você deve ter elementos mais associativos com o design, o tamanho dela, a cor, para poder diferenciar que tipo de barata, que família, que ramificação geralmente de barata. É periplaneta americano. Olha, esse negócio de barata e ônibus. É periplaneta americano. Esse negócio, viu, Escandão, de barata e ônibus é muito comum. Inclusive, um dos grandes empresários de ônibus do Rio de Janeiro é uma barata, inclusive.
Chama-se barata. Chama-se barata. Ah, sim. Porque é muito comum a pessoa pedir, a população... Mas é uma barata cara, hein? Sabe o que acontece? Todos os prefeitos chegam assim e falam assim, ó, na minha gestão, nós vamos ter passagem mais barata. E as pessoas ficam imaginando... Vai ter mais baratas. A condução vai ser mais barata, é que vai ter mais a barata. Mais não é que o preço vai ser menor. Mais insetos. Pode notar que toda campanha política, o prefeito fala assim, não, na minha gestão, a passagem vai ser mais barata. Não é a passagem mais barata, é que vai ter mais a barata. Por isso que no Rio de Janeiro, o cara tá preso, que o cara que fazia também, que lá também tinha muita barata, até o dono da empresa era barata. Deixa eu agregar alguns elementos de observação, quando você fala nessa característica do veículo. Por exemplo, o veículo deve se aproximar à calçada para que o consumidor, o usuário, tenha facilidade de acesso. Sim. Esse é um outro elemento. Por exemplo. Como é Curitiba, por exemplo. Então, há um problema nosso na nossa região, que sempre a distância do estacionamento do ônibus à calçada é uma distância grande, onde o usuário tem que sair da calçada para depois subir no degrau do ônibus, que já é aquilo que você falou. Não ficar satisfeito com isso, nessa estrutura que é bem claro, que fique claro. O motor do ônibus deve ser traseiro, para eliminar... Você não vai achar em Nova York ou em qualquer lugar civilizado motor dianteiro em ônibus. Você não vai encontrar em lugar nenhum civilizado. Esse é o ponto. Qual é o ponto nosso de discussão junto ao espectador? Passar elementos de reflexão, de discussão, e que isso sirva para que nós busquemos essas soluções para melhor a sociedade caminhar em harmonia. Só um privilegiado que tem, os outros não. Então, a proposta, pelo menos eu venho com essa proposta ao programa, sempre de agregar reflexões, e no caso do ônibus, outro elemento que eu achei interessante é, Santos, principalmente a cidade de Santos, tem alguns ônibus com ar-condicionado. Muito tardia, mas veio. Mas mesmo assim deixa a desejar no que tange a harmonia do ar-condicionado dentro do veículo. Eu me recordo, eu tenho que citar às vezes os Estados Unidos porque é uma referência. Eu me recordo que do lado da janela havia uma gradezinha onde o ar-condicionado, ele não é frontal, ele não é de cima, ele envolve todo o ambiente, todos são privilegiados com o ar-condicionado. O que quer dizer? O veículo, o ônibus, foi projetado para que a temperatura em todo o ônibus seja igual, quando, na verdade, nos nossos ônibus, na nossa região em Santos, o motorista não tem acesso ao ar-condicionado. Veja só que absurdo. O motorista se queixava para mim que eu dizia, puxa, o ar-condicionado mas nós aqui não. Porque o motor é dianteiro e porque não foi projetado. Não há previsão, porque é caminhão. É para levar carga. Então é muito diferente. Mas mesmo o ar-condicionado. Sim, mas é uma adaptação que foi feita. Só colocaram em cima. Claro, porque é mais fácil você fazer dessa forma. O grande ponto é o seguinte. Não tem como colocar esses laterais, porque não foi projetado para isso. O ideal não foi projetado, deixou o chassi, você coloca a caixa em cima, né? Sem dúvida, é como você colocar um ar-condicionado de janela na casa. Sabe o ar-condicionado de janela, aquele que você coloca, faz o buraco na parede e coloca? É mais ou menos a mesma sistema. Mas o automóvel, muitos deles também está sendo enganado, ou o consumidor, porque o ar-condicionado que vem, ele não vem em harmonia. Ele vem frontal, ele não vem em toda. Por isso que tem o carro que fala ar-condicionado. Você escolhe o carro que você quer comprar. O carro que você quer comprar tem o carro que tem ar-condicionado por zona, né? No carro você escolhe o que você quer comprar. Aí é a opção no ônibus você está refém daquilo. E o grande problema é o seguinte, primeiro ponto que nós temos lá, meio de transporte adequado é sobre trilho. Primeiro é sobre trilho. A gente sabe que funciona assim, pode ser metrô, pode ser monotrilho, pode ser até o VLT que bagunça o trânsito, mas é muito melhor do que o ônibus que nós temos hoje, não tenha dúvida disso. Agora, depois você tem o ônibus, que para alguns lugares... Então, aonde tem muito trânsito, você utiliza sobre trilho em faixas exclusivas. Pode ser metrô, pode ser em cima, pode ser embaixo, mas com faixas exclusivas para você chegar nos lugares. Na periferia, aí você leva daquele ponto para outros mais distantes, que não tem tanto fluxo, aí você utiliza o ônibus com qualidade. Aí você faz aquela baldeação com qualidade. Ou áreas para estacionamento. E a bicicleta também, Miguel. A bicicleta é outro ponto fundamental, a telespectadora falou acesso, agora, né? Com toda razão, que as ciclovias vivem cheias de água, porque não escoa a água direito. Está com várias ondulações que não deveriam estar.
não tem uma qualidade que deveria ter. Eu uso ciclovia quando eu posso, e eu noto os problemas que tem na ciclovia. Agora, nós temos que ter a ciclovia, uma interação entre o meio de transporte com a bicicleta, que a bicicleta seria interessante, você sai da sua casa e até o lugar que você pega o trem, ou o metrô. E deixar num lugar. Ou deixar num lugar, ou leva dentro do metrô, como alguns países são mais civilizados. Quando teve a questão do VLT, né? Todo mundo achava que os pontos não eram bons. Eu falei, não, mas para começo acho que tá bom, São Vicente Santos, que se fizesse Praia Seca também iam falar e tal. E eu perguntei quando teve aquelas apresentações, se ia ter um modal para bicicleta. E eles falaram que tinha, né? Sim, porque eu entendo... Tinha integração, tinha, lá no Macuco tem, lá na Estação Porto, que era Macuco, estuário ali, né? Não chega até o porto. O estivador, vamos supor, o cara vai trabalhar no porto, ele chega lá, mas ainda tem umas 5, 6 quadras para chegar no porto. Isso facilitaria muito. Se ele for trabalhar em alguma empresa portuária, às vezes são 1 quilômetro. Ajudou muito. Aquela vez de São Vicente ajudou muito. Mas tem que dar 1 quilômetro. Pega um dia de chuva hoje. Não, já chegou. Não vai chegar mais. A Estação Porto chega lá na Conselheiro Rodrigues Alves. Mas só que para você chegar numa empresa portuária ali... É muito longe. É longe. Se você for trabalhar, por exemplo, no terminal... Você pode chamar de porto, né, Filete? Eu acho você ansioso. Eu acho você... Desculpe, Filete. Você é ansioso. Você tenha calma. Possivelmente, daqui a uns 10, 20 anos, não, daqui a uns nós 3 vamos ter uma sociedade. Como a sociedade está evoluindo. Não, o problema que eu acho é que a nossa está muito lenta. Não vai chegar, nunca vai chegar lá, porque não tem traçado para chegar lá mais. O que eu disse é que a pessoa poderia ir com a bicicleta, não estou sendo. Depois você chega com a bicicleta. Ele está sendo irônico. Então, você podia pegar a bicicleta e até trabalha no terminal de passageiros, com cais. É perto dali, ao mesmo tempo é longe. Exatamente. É perto, é 1,5 km, mas ao mesmo tempo é longe. E bicicleta é rápido, até é longe. E chegaria lá. Mas teria que ter um local para você guardar as bicicletas ou para você colocar as bicicletas dentro do vagão, né? Certo, mas isso, não se incomode, que haverá um momento que chegará as bicicletas elétricas, você terá uma bicicleta que terá um suporte para o guarda-chuva, tudo isso precisa ter calma. Infelizmente, nós não temos muito tempo de vida. Não podemos ter calma. Sabe por que não podemos ter calma, Miguel? Pelo seguinte, o nosso governo, ele conta com a nossa falta de querer. Porque eles fazem a forma que eles querem, eleitoreira sempre. Você veja o que aconteceu no Rio de Janeiro hoje, que foi tomado, hoje não, já há muito tempo, mas agora está sendo demonstrado, que foi tomado por bandidos. Bandidos na Assembleia Legislativa, mas bandidos barra pesada. Ali é a mesma coisa que você perguntar para os líderes das organizações criminosas se deve prender o cara que está preso ou não. É a mesma coisa. Aí nós estamos vendo que tem 3 governadores hoje presos. 3 ex-governadores presos e o atual governador, por muito pouco, não está preso. Então nós temos o Cabral preso, a Rosinha presa e o Garotinho preso. Todos presos. O que você está induzindo? Presos. O que você está que a bandidagem tomou conta do poder. Esse é o grande problema. Tanto no judiciário, como no executivo, como no legislativo. Infelizmente. E aí a manipulação da sociedade é muito grande. É manipulado para você ter escola ruim, é manipulado para você ter transporte ruim, é manipulado para você ter segurança ruim, para as leis serem falhas, para utilizar as empresas de transporte público, que dão muito dinheiro na época de campanha, porque o caixa 2 deles é fácil. Por que é fácil? Porque você chega lá, você paga em dinheiro a passagem, não tem controle nenhum. Rola a roleta ali, você não sabe quantas pessoas passaram ou não passaram ali, paga o motorista ali, você não sabe quantos passaram ou não passaram. Então vira um caixa 2 fácil para esses políticos e para esses agentes públicos terem essa facilidade. Aí eles fizeram uma lei que é você ter o foro privilegiado, que não existe, nem foro privilegiado, a lei não existe. Todo mundo coloca na televisão, foro privilegiado, o judiciário fala, foro... Não existe, existe foro por prerrogativa de função. Só se ele tiver dar exercício da função dele. São mais de 50 mil pessoas no Brasil com foro de prerrogativa de função. Só para ter uma ideia claramente... foro é onde você vai ser julgado, quem tem competência para te julgar. Nós temos 3 tipos. A regra é ratione loci, em razão do lugar. Em razão do lugar. Depois tem ratione materia, em relação à matéria. Por exemplo, um tráfico internacional de drogas vai ser julgado pela polícia, pela Justiça Federal, por uma questão de determinação de regras que você tem. Por motivos lógicos, sempre por motivos lógicos. E depois tem ratione persona, que é a razão da pessoa, que é onde entra o foro privilegiado dessas pessoas que são agentes públicos, que deveriam estar a nosso benefício e utilizam o foro
esse foro que utiliza dessa forma, em razão da pessoa, é um absurdo completo. Deveria ser o contrário. Esse cara que está sendo pago por nós tem um foro ainda mais duro com ele, porque ele está usando a posição dele, o poder dele, dados por nós, nos traindo para utilizar para bandidagem. Esse cara não deveria ter facilidade, não deveria ter privilégio. Ao contrário, ele deveria ter muito mais responsabilidade e, se ele fosse condenado, ter uma pena maior do que um cidadão comum. Porque, além de ele estar utilizando o dinheiro público, utilizando os seus votos, traindo, ele está utilizando o poder que foi dado a ele para acabar com o país todo. Quando um político, um agente público, desvia qualquer real de uma licitação, ele está tirando da educação, ele está tirando da saúde, ele está tirando da segurança, ele está matando muita gente. Nós vimos hoje saiu um dado feito por uma universidade séria, que a cada 5 minutos, senhores e senhoras, a cada 5 minutos, morrem 3 pessoas no Brasil por erro médico, porque não tem infraestrutura. A cada 5, se você somar latrocínio, todos os acidentes de trânsito que as pessoas morrem, e mais os crimes que você tem de homicídio, se somar os 3, não dá essa quantidade. Olha que absurdo que nós chegamos no Brasil. Porque você não tem a punição, e você tem privilégio para pessoas que não deveriam ter privilégio. Nós temos que ser iguais, porque a Constituição diz que nós todos somos iguais, só que a prática diz que nós somos todos diferentes. A Mônica está falando aqui, muita gente come dentro do ônibus. Não vou defender a empresa, mas deixa cair resto de comida. E é propício para infestação. Barata gosta de alimentação Mônica, na unidade. muita gente come na alimentação do shopping, muita gente come nas lojas. Nós temos que ter realmente... Deixa ela completar aqui. Realmente é complicado isso. Mas eu não estou aqui para defender a empresa de ônibus, mas sem uma higienização adequada por parte da empresa. Então é complicado. A Mônica está dizendo que tem muita gente que come no ônibus, mas verdade. Não é certo também comer no ônibus, mas também a limpeza tem que ser considerada. Não, ela está jogando os 2 pontos aqui. Então, que seja um dos pontos, que seja o comportamento das pessoas também deve ser considerado. Então, mas é bom quando a pessoa não culpa só a empresa também, existe inseto porque existe alimento, mas também, se não existe higiene também, vai ficar o alimento. Então, quando o Vilela estava falando agora, me lembrei uma coisa, sobre dados de morte. Existe a cada 8 segundos a morte de uma criança por falta d'água ou por água contaminada. Por que eu estou falando isso? Né? No mundo, né? No mundo. Por que eu estou falando isso? Porque eu estou aqui para buscar conscientizar dentro dos meus limites a proposta de existir Amigos da Água por causa do tema em questão. Então, eu só peguei o dado complementar no mundo, mas no mundo, nosso mundo está incluído nisso. 8 segundos, cada 8 segundos morre uma criança por falta d'água ou por água contaminada. Então todos nós somos coautores desse problema. Bom, vou mandar um abraço para o Negócio de Cia do nosso amigo aqui, do nosso amigo João, né? Ele que está vendo o programa, mandou pergunta também aqui, uma revista Melhor Guia Comercial de Santos, Negócio de Cia do nosso amigo João, né? João do quê? João da Revista. O João da Revista. Tu não conhece ele? Conhece? Ele vem aqui no programa. João da Revista. Negócio em si, aqui da Vila Belmira, teu vizinho ele aqui. É vizinho nosso aqui. É teu vizinho aqui. Isso. Então, beleza. Nosso, do Santos Futebol Clube. Exatamente. A Cristiane, o pessoal pega Uber, escandou porque é mais barato, mas a qualidade já vem caindo. Também o Ronaldo, o pessoal pega Uber, mas o Uber tem que ser regularizado, porque senão é uma concorrência desleal com os taxistas. Então a Cristiane fala que o Uber é mais barato, por isso o pessoal pega, mas que já caiu a qualidade, segundo ela. E o Ronaldo fala que é uma concorrência desleal com os taxistas. Preste atenção, isso é perda de qualidade, mas na verdade nós somos coautores dessa perda de qualidade. Todos nós. Por isso que eu dizia que o taxista também tem que se reciclar nas relações consumidor, para poder contrapor-se a essa invasão que está chegando com preço mais em conta. Então, crie-se elementos para que isso não... Porque qual é a proposta de um programa como esse? Debater o problema que estamos sendo vítimas e buscarmos união, buscarmos em cada universo de cada um de nós, buscarmos melhores condições para poder viver. Porque se a gente viver do jeito que estamos vivendo, vai todo mundo ficar infartado, vai todo mundo ficar contaminado, vai todo mundo ficar cheio de insetos, porque as pessoas às vezes não têm nem ideia o que o inseto traz de doença,
E isso tem que ser esclarecido. E daí o porquê que nós estamos com um profissional na área de veterinária e o João dando para nós a sua sapiência na área jurídica, para podermos, e eu, modéstia à parte, colocar um pouquinho daquelas observações intercorrência. Bom, a Regiane está falando que o programa está ótimo e que realmente ela pega o aplicativo do Uber porque é mais barato, né? Já o Flávio está falando que é taxista e realmente o Uber atrapalhou muito, porque eles têm muitas regras, muitos impostos e o Uber não precisa nem ter carteira profissional. Então é uma discussão complexa, né, João, dessa questão do Uber, com o desemprego, a questão do taxista que tem que ser regulamentado, tem que ter uma certa condição, tem que passar para aquelas revisões na prefeitura, cursos, tal, enfim, fica uma coisa meio complexa, né? É complicada essa situação, eu acredito que vai ter que ter uma solução em breve, como o resto do mundo já encontrou uma solução, mas não dá para ter exploração do motorista de Uber da forma que essa empresa está agindo. Infelizmente, essa é a grande questão. Essa pessoa que está sendo a maior prejudicada, não é que a população esteja beneficiada, que não é ruim, mas você não pode também ter carros inseguros, que tenham problemas no freio, problemas de pneus. Isso tudo tem que ser contado também, porque senão parece uma vantagem você ter um custo menor para você utilizar, mas se o risco for maior, já não compensa, né? Manda um abraço para o Marcelo Prado, que está da Garagem de Caiçara, que está vendo o programa, o João da Revista, já falamos, o Rick Santos da 91.7, sempre verificando o programa aqui também, a Fernanda Vanucci, com a Cris e a Daiane, que vem o programa lá do escritório, para todo o nosso pessoal aqui, a Thaís, o Reale, a Vitória, a Gisele, a Amanda, que está afastada por motivo teve um filhinho agora, parabéns para ela, e a dona Joana do Café, que sempre estão com muita alegria fazendo o programa. Queria agradecer ao Miguel Escandon por mais uma vez prestar serviço aqui no programa e com informações sempre úteis sobre água. Muito obrigado e sejamos todos amigos da água. E dizendo o seguinte, que hoje, sendo o Dia Mundial da Televisão, eu já fui televizinho. Tá certo. E o João, agradecer o João, né? E parabenizar as promoções da Design Gallery, promoções aí para o Natal, né? Nós estamos na Black Week, na loja, com promoções incríveis realmente. Muita novidade com muita promoção. A semana está uma loucura a loja com a Black Week. Pode ir na Black Week do João que funciona lá. É aquele negócio. Você verdade. Você vai aqui na TV Com, pega Como é que chama a loja dele? Não adianta só falar. Já falei, Design Gallery. Tá, desculpa. Tu pode pegar os programas 3 meses, ver os preços e depois pode olhar de um ano para trás, você vai ver que o preço agora que lá é de verdade. Não é aquela Black Week que aumenta para dividir por 2, não, é isso? Não, de forma alguma. E nós temos todos os programas, tem mais de 500 programas no YouTube. Então nós temos como demonstrar que realmente os preços são menor preço de verdade na Black Week. Tá certo. Um abraço a todos. Excelente final de dia para vocês e fiquem com Deus e com a nossa extensa programação. Muito obrigado.